Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante do Senhor e o que nos importa, primeiro é saber que com fé agradamos ao Senhor e adquirimos esta fé pela palavra, portanto, o que precede a fé é a palavra. Então, se temos fé é porque recepcionamos a palavra que foi pregada domingo, que nós temos que ter a competência de guardar a verdade do Evangelho. Aprendemos ontem no CCM que, uma vez provados, tendo fé, seguindo a perseverança, chegamos à coroa da vida. E esta palavra que nesta noite nos condiciona a sermos dependentes da vontade de Deus. E nesta dependência da vontade de Deus, nós estamos aqui diante deste tema, enxergando soluções para a vida. Olha que palavra gostosa de ouvir, né? Enxergando soluções. Tão bom isso, né? Me lembro que já argumentei aqui como é importante quando alguém te fala um problema, mas já de bate-pronto diz: mas eu tenho a solução. É tão difícil quando vivemos uma vida de acúmulos de problemas e não há soluções. Isso é muito difícil, muito ruim. E é por isso que esta temática deste mês nos encoraja a saber pela fé que Araraquara vai superar essa crise temporária que está havendo, por exemplo, com os servidores da saúde que estão afastados, né? Nesta noite, pelos olhos da fé, nós enxergamos uma solução: cura de Deus, levantando todos esses agentes de saúde para que eles possam ter sua força renovada para estar na linha de frente desta batalha do Covid. Mas não somente isso, enxergando soluções para outros problemas, aqueles inerentes à vida social, mas também aqueles referentes a nós mesmos. E, portanto, eu convido você a ter uma mentalidade bem expandida hoje, enxergando todas as possíveis soluções para a sua história em nome de Jesus. Vocês estão comigo, amém? Você que está em casa pode dizer amém, pode dizer: estou aqui, estou ouvindo a palavra, estou firme, amém? Peça para o Espírito Santo te conduzir a este entendimento da palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, eu quero ler com vocês rapidamente somente um texto de Atos, porque hoje nós vamos fazer uma referência já conclusiva à mensagem, Atos capítulo 9, e eu quero ler do verso 15 ao verso 19, tá bom? Aleluias. Olha aí, os irmãos dizendo amém, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão comigo. Estamos juntos, amém? Aqui na igreja, ministrando, você em casa recebendo e também dizendo que está firme. Olha aí, irmã Nadir disse: estou firme, amém. Graças a Deus, continua firme. Fica firme, não esmoreça, né? Não perca a sua fé e essa desenvoltura aí de depender de Deus, tá bom? Meus queridos, a Bíblia diz no capítulo 9, verso 15 ao 19, olha só: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio
né? Fiques cheio do Espírito Santo. Olha, fiques o quê? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Amém? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Está aí referenciado o nosso texto base da pregação de hoje. Lembrando que se a temática central é enxergando soluções para a vida, estamos falando que a primeira competência que estamos abordando é a competência de saber lidar com as aflições. Isso pregamos quarta-feira passada. E no domingo, o Isaac trouxe aqui a pregação da competência de guardar a palavra da verdade. Estou conversando com um outro obreiro nosso, que também vai pregar esse mês, e ele já está orando e Deus está revelando outra competência para ele. E ontem no nosso curso CCM eu estava ministrando a aula e Deus já me deu a quarta competência. Então já estamos falando aí de 4 competências para que você enxergue as soluções para a vida. Você precisa ter essas competências na sua história. Fazendo aqui rapidamente uma breve introdução do que já foi pregado, nós falamos aqui de uma nova condição da vida ajustada pela justiça de Deus. Então esse é o ponto importante aqui. Não vou retroceder à mensagem de quarta, porque já foi pregado, mas eu quero abordar o tópico 2 da mensagem anterior, que falava sobre uma pergunta importantíssima: qual é a nova condição da vida ajustada pela justiça de Deus? E automaticamente vem aí a competência. É aqui que nasce a competência. A competência, ela é fruto dessa vida ajustada. Nós falamos de uma ressignificação da vida, por exemplo, né? Quando Paulo ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele então enfrenta aquela situação que desmascara a história dele, o legalismo que ele vivia, e você observa que Saulo ele sofre um espasmo na visão. A Bíblia diz que quando ele se levanta daquele momento, ele está cego, temporariamente, é claro, e ele então é conduzido até a rua direita, onde ele fica num lugar por um período de 3 dias, sem comer, sem beber, porque ele está no modo reflexivo. Eu vou perguntar para você, você está no modo reflexivo? Né? Desliga o modo agitado aí, desliga o modo preocupante, vira ele para o modo reflexivo. Paulo, né, estava no modo reflexivo, estava no estágio de refletir. Ele nem comeu, nem bebeu, ele está ali pensando. Imagina o que passa na cabeça daquele homem, né? Eu sou um mestre da lei, fariseu, eu sou o meirinho, eu sou o oficial de justiça, né, Matusa? Eu sou o agente da lei, enfim, né? Eu estou aqui representando todo o ordenamento jurídico da lei judaica, e de repente sofro como um abortivo, né? Essa situação de confrontamento da minha história, sou convocado a ressignificar a minha vida, e eu estou cego, mas eu não estou incomodado com a cegueira da minha visão humana. Eu estou preocupado porque tudo aquilo que eu vivi até hoje não faz mais sentido. Só faz sentido que eu preciso conhecer esse Jesus que de fato me apareceu. E olha que interessante, gente, aonde entra a pessoa de Ananias aí? Olha só o segredo. Jesus não podia ter ali um contato telepático, né? Ou por situações sobrenaturais com Paulo e já desvendar tudo para ele? Irmãos, a Bíblia fala que os anjos quiseram fazer o que a gente faz e não podem. A nós foi dado, irmãos, uma autoridade maravilhosa.
Nós somos o corpo de Cristo, amém? Uma vez que Jesus foi glorificado aos céus, uma vez que Jesus cumpriu na sua encarnação o nascimento, a missão, sua morte e também sua glorificação na ressurreição e está à destra de Deus, Ele capacitou a igreja para cumprir o ministério do querigma, ministério da pregação do Evangelho, o ministério do ID, a palavra de autoridade. É por isso, meus amados, que nesta noite eu quero convidá-los a buscar dentro de você essa vida ajustada que você já tem, uma grande força para que você pregue a palavra que realmente mude a vida das pessoas. Deus usa Ananias para falar com Paulo, para que Paulo entendesse o princípio do discipulado, gente. Essa é a importância de Ananias na vida de Saulo, é o princípio do discipulado. Muitas das vezes a gente quer que a cidade muda, mas a gente não é discipuladores, nós não somos discipuladores. Nesta noite o Senhor quer que na ressignificação de uma vida ajustada se levante discipuladores para pregar o ID de Jesus, amém? Tantos que estão aqui como você que está em casa, amém? Você está prestando atenção no que Deus está falando com você? Você é importante nesse processo de mudança. Quantos aqui crê que Araraquara vai mudar para melhor, gente? Você crê nisso? Crê mesmo? Você que está em casa, crê? Araraquara está no caminho de mudanças para melhor? Então, qual é a sua parte nessa missão? Você é um agente de Deus. Seja discípulo, seja discipulador. Ananias é convidado para ter um encontro com Saulo, e aonde foi que nós lemos que ele questiona Deus, mas depois ele cumpre o que Deus manda e vai até Saulo. Mas eu estou falando aqui da condição da vida ajustada pela justiça de Deus. Saulo está no modo reflexivo e ele então está olhando para as suas próprias misérias e ele está preocupado: como eu faço para mudar? Eu preciso de uma justiça diferente dessa que eu pratico. Essa justiça, ela passa a se desenvolver quando Judas, ou melhor, quando Ananias chega para ele e faz isso aqui, ó. Preste atenção. Atos 9, verso 17. Ananias foi, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. E olha agora, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Vocês lembram de João, capítulo 21 ou 22, se não me falha a memória? Quando nós falamos, irmãos, sobre João 20, 22, quando certa vez Jesus se encontrou com os discípulos depois de sua ressurreição, e ele soprou sobre eles e disse assim: receba o Espírito. Percebam agora que o Ananias chega a Saulo e não promete para ele um ministério. Não foi falado para Saulo que ele ia ser um apóstolo, não. Foi falado para Saulo que ele precisava de pelo menos 3 primeiras coisas. Primeiro, voltar a ver, que ele estava cego. Segundo, que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, como é difícil, ou como seria padecer por causa do nome de Jesus. É aqui que está a competência. É nessa extração de verdade que nós achamos a competência. Por quê? Qual a nova condição da vida ajustada pela justiça de Deus? Primeira, eu passo a ver. Eu sou cego, eu era cego. A minha própria justiça me cegou. Quantas pessoas estão perto de você, amada igreja, irmãos que estão conectados nessa live? Quantas pessoas estão perto de você e elas estão cegas?
Elas não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Me perdoe a expressão aqui. Elas estão estagnadas porque me parece que foi tirado um retrato de uma perspectiva e foi colado em seus olhos e eles não conseguem ver a realidade. Eles estão hipnotizados em uma realidade paralela. Não conseguem enxergar. Não adianta discutir com quem está cego. Não adianta tentar mostrar a verdade para quem não tem uma visão. Primeira coisa, Jesus desmantela essa fonte da falsa visão e vem à tona essa condição: não estou enxergando nada. Então veja, o Senhor me mandou aqui para você ver. Deus está dizendo para esta igreja: você vai pisar os teus pés em vários lugares nessa cidade, e uma das coisas que tem que sair da tua boca é: em nome de Jesus. Veja, o Senhor me mandou aqui para orar para você, para que você comece a ver, para que você comece a enxergar, para que você comece a olhar o que está à sua volta, porque você não está conseguindo ver a situação. Amém? Imediatamente a pessoa vai ver, e vendo, você dirá: agora, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito de Deus, seja renovado pelo Espírito da regeneração, que pela graça de Cristo, que foi construída na cruz do Calvário, você seja uma nova criatura, e a partir daí, você então viva sob a nova justiça. E então, a pessoa vai dizer assim: agora é mil maravilhas, agora é só vitória, agora eu vou ter só coisas maravilhosas. Você vai dizer: sim, mas calma lá, você precisa aprender a ter uma competência para ver soluções na tua vida. Qual é? No mundo tereis aflições. Você precisa gastar tempo explicando para a pessoa que sofrimento que é oriundo das provações são diferentes dos sofrimentos que são gerados dos erros. E a primeira coisa que Deus vai fazer é o seguinte: eu quero sanar o sofrimento dos erros e quero te capacitar a lidar com o sofrimento das provações. Isso é amadurecer, isso é estar pronto para gerar frutos. Isso é preparo para viver em novidade de vida e ver as coisas melhorando na história. Amém, igreja? Quantos estão me entendendo aqui? Pode dizer amém. Está feliz por isso? Está feliz? Está preparado para enfrentar os sofrimentos na ótica de Deus? A primeira competência é saber lidar com as aflições. A vida com suas significações naturais e carnais devem ser confrontadas. Se eu quero ter essa competência, eu tenho que deixar de lado algumas dificuldades, algumas implicações negativas. Então tudo aquilo que é significação natural ou carnal tem que ser confrontado. Qual é a significação carnal de Paulo? Benjamita, fariseu de nascença, criado aos pés de Gamaliel e perito da lei. Quais são as significações carnais? Ele era um homem que estava vivendo em nome da morte e não em nome da vida, porque aonde ele colocava as mãos havia morte. Ananias treme, gente, só de saber que ia encontrar com ele. Está aqui, ó. Ananias falou assim: eu não, Senhor, eu vou fazer o que lá? O homem é matador, o homem, o negócio dele é perseguir os irmãos do caminho. Eu quero viver um pouco mais, Senhor. Precisa haver um desprendimento dessas significações naturais e carnais. Outra coisa que nasce ou deve existir na competência para lidar com as aflições é que os propósitos de Deus devem ser discernidos. Anote aí, os propósitos de Deus devem ser discernidos. Verso 15. Vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Gente, olha que interessante aqui.
Deus estabelece que Ele tem um propósito, nós temos que discernir o propósito. Gente, eu vim para Araraquara, uma cidade maravilhosa, tem muitos problemas, mas uma cidade maravilhosa. Mas sabe qual é uma das grandes lutas minhas nessa cidade? Eu só vou ficar bem aqui, ou só me mantenho bem aqui, enquanto eu souber qual é o propósito de Deus para a cidade, para a igreja na cidade, para mim na cidade. Se eu perder isso, não tem mais sentido. Então eu não me abalo por conta da pandemia, eu não me abalo porque os membros gostam mais de outra denominação do que do avivamento bíblico, eu não me abalo porque estamos enfrentando situações financeiras, eu não me abalo porque os processos surgiram em um determinado momento, eu não me abalo porque há os maldizentes que querem ver a igreja para baixo, não, eu não me abalo. O que me abala é se eu perder o foco dos propósitos de Deus. Então nesta noite nós precisamos estar alinhados com Deus. Sabe, esta vida que está ajustada pela justiça de Deus, em que a cegueira foi tirada de mim, eu sou cheio do Espírito Santo, aleluia. Agora eu estou caminhando para a destituição das coisas naturais e carnais, e para fechar com chave de ouro, eu estou discernindo quais são os propósitos de Deus, o que Deus vai realizar, aleluias. É isso que te mantém de pé, é isso que faz a sua pregação fazer sentido na vida das pessoas. É isso que foi fenomenal para dar coragem a Ananias ir até Saulo, porque Deus falou para ele assim, antes de Ananias abordar Saulo, Deus falou assim, este é para mim um vaso escolhido. Quando Deus fala, irmãos, está determinado. Quem lembra aqui de uma mensagem que eu preguei, quando dizia que nós não vamos discutir com Deus o que Ele vai fazer, porque Ele já decidiu o que vai fazer. O que nós devemos é buscar compreender o que Deus vai fazer. Por que tem gente que desanima na oração? Deixa eu dar uma palhinha aqui nisso. Porque as pessoas, elas querem respostas diretas à oração naquilo que elas pensam. Aí fala, Senhor, eu creio que amanhã alguém vai bater na minha porta e vai dizer assim, olha, é teu, é tua. Aí você ora fervorosamente, no outro dia não acontece nada. Aí você fala, poxa, eu orei com tanto fervor, o pastor Edson falou assim, ó, não perca o propósito, seja firme. E eu estou esperando, mas não veio ninguém à minha porta. Mas a oração não deveria ser feita assim. Talvez a oração deveria ter sido feita dessa forma. Em qual porta eu devo bater, Senhor? E não esperar que alguém bata a minha porta. Ou vice-versa. Então qual é a nossa maior situação aqui para nós entrarmos agora nas aflições? Eu estou discernindo os propósitos de Deus. Você pode dizer amém? Você que está assistindo, você que está aqui, você está discernindo os propósitos de Deus sobre a tua história? A aplicação dessa mensagem de hoje diz assim: segue-se vida ajustada pela justiça. O nome disso é regeneração. Saulo foi regenerado. É destituído as fontes paralelas da vida. Gente, o que é fonte paralela? Está aqui, ó. Pastor, eu vou na igreja e vejo o meu horóscopo. Tem essas coisas ainda? Tem? Eu pensei que tinha acabado já essas coisas. Ah, tem ainda? Qual que é o seu signo, irmão? Qual que é o seu? Você que está em casa, qual é o seu signo? Para a gente descobrir que vai ser um mês bom. Não é pegadinha não. Você vai ver, vai ter gente que vai colocar aqui. Irmãos,
Se de um lado eu fui regenerado, do outro eu tenho que destituir as fontes paralelas. Amém? Agora é dedicada aos enfrentamentos por causa maior. Agora que eu tenho uma vida ajustada, fui regenerado pelo poder de Deus, destituí as fontes paralelas, as fontes sem água, como o Isaac acabou de postar aqui, fontes sem água. Agora que a minha fonte é Cristo, eu começo a me lembrar da mulher samaritana, largou o balde ao lado do poço de Jacó e saiu em disparada até a sua cidade, e ela dizia assim para todo mundo: eu conheci o Messias, aleluia. Essa mulher teve uma vida transformada, porque ela deixou de lado as vidas paralelas, destituiu a carne e olhou para Cristo. É isso que aconteceu com Paulo, é isso que aconteceu com Saulo, é isso que precisa acontecer conosco, é isso que precisa acontecer com a multidão de pessoas desamparadas do poder de Deus. Agora é dedicação aos enfrentamentos por causa maior. É isso que Deus revela através de Ananias do que aconteceria com Saulo. A parte que tem mais valor. Lembra de Marta e Maria? Agora Saulo deixou de lado todas as implicações humanas, responsabilidades humanas, normas legais, regras humanas, deixou de lado as tradições, deixou de lado o pragmatismo humano, o ativismo legalista, e agora ele é vaso de Deus, vaso escolhido pelo poder de Deus. É isso que está precisando em nós para mudar essa cidade. Deixa de lado as coisas paralelas e seja vaso nas mãos do oleiro. Deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Enfrente ou dedique sua vida a enfrentamentos maiores ou de coisas melhores, aquilo que tem mais valor. Isso é o sofrimento das provações que resulta em bênção, diferente das provações que são causadas pelas tentações malignas. A missão que dignifica e nos leva para o centro da vontade de Deus está no verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso é uma dignidade. Dignidade. Olha, alguém entra na igreja e fala assim: eu estou procurando minha dignidade, eu perdi minha dignidade. Aí escuta a palavra dessa: eu prefiro ficar sem dignidade. Não, sofrimento todos vamos ter, mas sofrer pela causa de Cristo é vitória certa, é batalha ganha, aleluias. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Então, sofrer por essa causa já é vitória certa, amém? Graças a Deus, vitória certa. Dentro desse versículo 16, portanto, nós temos agora, para finalizar a mensagem, a enumeração do que representa esse sofrer pelo nome de Cristo. Primeiro ponto: o Evangelho inclui sofrimento. Por que ele inclui sofrimento? Porque é enfrentamento. É um enfrentamento por uma causa maior. Esse enfrentamento, irmãos, é um enfrentamento pelo poder de Deus, é um enfrentamento pela causa de Deus. O Evangelho, ele veio como um meio de confrontar o homem decaído. Então não tem como o Evangelho ser uma pacificação. Tem gente que fala assim: o Evangelho é amor. Mas é claro que é amor. A mãe que ama faz o que com o filho desobediente? Hein, pais, vocês estão aí? O que você faz com o filho desobediente? Tadinho. Ô dó, né? Ai, coitadinho. Não, isso aí não, gente. Irmãos, tem um irmão aqui dizendo que tem que... Mas quem ama, cuida, não é? Sim ou não? Quem ama, cuida, zela, trata, põe limites.
O Evangelho não veio trazer pacificação, o Evangelho veio trazer confrontamento do que é jogado à carne e trazer a significação do que Paulo diz aos Efésios: estando vós mortos em delitos e pecado, ele vos vivificou. O Evangelho não pacifica erro, o Evangelho constrói vida. O Evangelho distribui graça em Cristo, porque é querigma, é proclamação de Cristo. A nossa pregação não é, irmãos, um meio de acomodação das partes diferentes a um equilíbrio comum. Não, isso é contextualização, isso é perigoso. O Evangelho vai lá e diz assim: olha, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, portanto inverta o quadro. Cuide de você com Deus, para cuidar daqueles que não conhecem Deus. Segunda coisa, por que eu vou sofrer no Evangelho e eu tenho que ter a competência de saber lidar com as aflições? A vida cristã é parte de Cristo em nós. Preste atenção, entendeu isso aqui? A vida cristã é parte de Cristo em nós. 1 Pedro, esse eu vou até ler, 1 Pedro capítulo 2, verso 21, acompanhe comigo. Você que está com sua Bíblia nas suas mãos aí, acompanhe aí. 1 Pedro 2,21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Entenderam? Vou ler de novo. 2,21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vida cristã é parte de Cristo em nós. Que parte que é? É a parte da instrução, é a parte do conduzir a Deus. E o que nós enfrentamos no mundo? A mesma rejeição que Cristo enfrentou. Jesus disse: me odiaram, vão odiar vocês também. O Evangelho é pacificação, irmãos? Ter vida cristã é acomodação contextualizada da sociedade? Ou será que nós precisamos saber preservar a parte de Cristo que está em nós? Não desperdice os favores de Deus dedicados à sua vida. E um dos favores de Deus é esse: Cristo está em você. Cristo está em nós, e nós em Cristo. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Terceira situação: somos frágeis. Essa aqui é fantástica. Somos frágeis para que o poder de Deus seja relevante em nós. 2 Coríntios 4:7, o que diz a palavra do Senhor? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos frágeis para que o poder de Deus seja relevante em nós. Entendeu por que eu tenho que ter a competência para lidar com as aflições? Porque essa fragilidade faz a gente sentir na pele a aflição. Não é uma coisa lúdica, irmãos. Dói mesmo de verdade. Há inúmeras vezes que você, cristão, que é abençoado, vai morar no céu, tem seu nome escrito no livro da vida, que de vez em quando você passa por coisas que dói. Só Deus sabe o quanto dói em você o que você passa. Mas esse mesmo Deus diz assim: você está sentindo a dor porque você é frágil, mas saiba de uma coisa: junto a esta dor você vai sentir o meu poder se revelando em você,
e vai ficar relevante que você é pó. Mas eu estou na tua história, você é vaso de barro. Mas tem um tesouro em você. Deus depositou em você algo sobrenatural, que faz de você uma pessoa diferenciada, uma vida ajustada, uma vida com novos significados, uma vida que emana a justiça de Deus. Aleluia! E por último, sofremos para não sermos vencidos pelo pecado. Essa daqui é boa, hein? E aguardamos o tempo do livramento da corrupção. Olha, Romanos 8, 21, diz assim um texto da palavra do Senhor: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso significa o quê? Sofremos por um propósito. Porque se a tentação traz pecado, o sofrimento da provação traz liberdade da corrupção. Portanto, sofremos para não sermos vencidos pelo pecado, e aguardamos o livramento da total corrupção. A criação de Deus aguarda, aleluia. Maranata, vem Senhor Jesus, amém. Estamos aguardando, irmãos, o tempo em que nenhuma corrupção mais vai nos abalar ou nos confrontar, porque o que hoje conhecemos em parte, amanhã conheceremos na sua totalidade. Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, porque mesmo diante do sofrimento, nos aguarda maravilhosa e gloriosa certeza de que a esperança que temos não traz confusão, porque o amor de Deus que foi derramado sobre nós está firme, nos mantendo de pé para viver eternamente com o Senhor. E até que chegue o dia da redenção no sentido do arrebatamento, enquanto estamos vivendo aqui, somos agentes de milagres. Aonde pisamos a planta dos nossos pés, milagres acontecem. Quando abrimos a nossa boca, coisas maravilhosas acontecem. Porque quem é que sabe lidar com sofrimento e não muda o caráter? Aquele que é salvo pela graça de Cristo. O sofrimento não mata, mas o pecado destrói. E é por isso que nós precisamos, nesta noite, assumirmos este papel de quem é competente. Grave bem isso. Pastor, eu não entendi nada que você pregou. Que pena. Então grava isso aqui. Eu sou competente para lidar com aflições. Eu sou competente para lidar com o sofrimento, sem mudar meu caráter. E isso é uma solução para a vida. Amém?